Que você abrisse as Sagradas Escrituras nesse momento, lá mais uma vez no livro do Apocalipse, agora no capítulo 2, eu quero ministrar uma palavra de Deus ao seu coração. O que você estiver fazendo agora, nesse momento, pare, em nome de Jesus. Permita ser ministrado pelo Senhor. Permita que Deus cumpra os seus planos, os seus propósitos e, acima de tudo, todos os seus desígnios sobre a sua vida. Não existe uma outra forma de alimentar a nossa alma e, acima de tudo, o nosso espírito, que não seja por intermédio das Sagradas Escrituras. Então é isso o que nós faremos nesta hora. É isso que nós faremos neste momento. Nós iremos ler as Sagradas Escrituras, Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 em diante. Queria que você acompanhasse comigo neste momento. O texto nos diz o seguinte, meus irmãos: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Versículo 4: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caístes. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e removerei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também as odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Feche seus olhos nesse momento. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Deus, diante dessa leitura, Pai, nós queremos te pedir nesta hora para que o Senhor alimente a nossa alma. Queremos te pedir para que o Senhor conforte o nosso espírito. Ó Deus, traz uma palavra de fé, traz uma palavra de avivamento, traz uma palavra de esperança, de exortação. Ou seja, Pai, aquilo que tu achares necessário, ó Pai, ministra sobre as nossas vidas, porque é o Senhor quem conhece quais são as nossas verdadeiras necessidades. Fala conosco, Senhor. Me esconde por detrás da tua cruz, para que tu cresças e que eu diminua. Ó Deus, que todas as luzes possam estar voltadas para Ti, para que o Seu nome seja glorificado, para que o Seu nome seja exaltado. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu tenho certeza que quando João, em um estado de êxtase espiritual, foi arrebatado espírito naquela ilha por nome de Pátimos, e Deus começou a fazer com que ele enxergasse coisas grandes, extraordinárias, que estavam acontecendo, bem como tudo aquilo que iria acontecer. Eu tenho certeza absoluta que ele caiu aos prantos. Eu tenho certeza que a sua alma ficou totalmente espantada com tudo aquilo, com todas aquelas revelações que estavam se tendo e se desenrolando naquele momento. E curiosamente, meus irmãos, como eu já disse, foram escritas 7 cartas às igrejas da região proconsular, da região da Ásia Menor. E por incrível que pareça, a primeira carta foi a carta que foi destinada à igreja de Éfeso, a qual tinha como pastor o apóstolo João. Meus irmãos, quando paramos para analisar o teor,
quando paramos para analisar exegeticamente esse texto, nós começamos a perceber o alto índice de revelação do nosso Cristo ressurreto para a igreja. Essa mensagem, meus irmãos, ela foi há praticamente mais de 2000 anos escrita, mas nunca foi tão atual como nos dias atuais. Parecem que foram escritas para o século 21, porque tudo aquilo que a igreja moderna e contemporânea está precisando ouvir, é tudo aquilo que eu e o seu coração precisa nesta hora para ser ministrado e tocado pelo Senhor. O texto inicia dizendo: ao anjo da igreja em Éfeso. Note, sempre quando Deus tem uma mensagem urgente, solene e que se sobressai como divisor de águas para a sua igreja, inicialmente Ele sempre ministra ao coração do pastor. Perceba que a carta, ela é direcionada, presbítero Jairo, ao anjo da igreja. E esse anjo, ele está se referindo aqui no Apocalipse ao pastor. E perceba que ele diz: estas coisas que aquele que conserva na mão direita. É bastante interessante porque todas as cartas apocalípticas, elas têm uma estrutura, elas têm um arcabouço. Todas elas, meus irmãos, nós iremos perceber que são divididas em grupos. Nas cartas nós teremos o que chamamos da autodesignação. Ou seja, nós temos nas partes iniciais, nas primeiras frases, palavras onde Jesus se auto-apresenta, dizendo quem verdadeiramente Ele é. Olhe para o texto, no versículo 1, ele diz: aquele que conserva na mão aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ou seja, ele está dizendo: eu sou aquele que tenho na minha mão o governo de todas as estrelas. Sabe quais são essas estrelas? São as 7. As 7 que estão tipificando no Apocalipse os pastores. Ele diz: eu não apenas tenho na mão direita os pastores, mas eu também ando. Glória seja dada ao Senhor. Eu ando, eu visito, eu estou no meio dos 7 candeeiros de ouro. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu estou no meio da igreja, contemplando tudo, vendo tudo o que acontece. Nada é oculto aos olhos desse Deus que nós servimos. Depois disso, meus irmãos, o primeiro grupo, como eu disse, na primeira sessão nós temos essa autodesignação. Em seguida, nós temos o que nós chamamos agora da sessão do elogio. Perceba, todas as cartas, elas têm a autodesignação, onde Jesus se demonstra e se apresenta de forma totalmente diferente e oposta. Lição para casa: comece a ver as primeiras frases de cada uma das cartas destinadas às igrejas. E agora, nós temos o elogio. E qual é o elogio que Jesus tece a essa igreja, a igreja de Éfeso? Ele nos diz o seguinte: qual é o elogio? Ele diz, olha, perceba aqui no versículo 2: conheço as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova a si mesmos que se declaram apóstolo e não são, e o achastes mentirosos. Ou seja, Jesus está elogiando as obras, Jesus está elogiando o trabalho, Jesus está elogiando a perseverança, Jesus está elogiando a fidelidade doutrinária, Jesus está elogiando a perseguição. E depois disso, meus queridos, perceba que ele inicia o versículo 2 dizendo: eu conheço. Nós não somos aquilo que dizemos que somos. Nós não somos também aquilo que as pessoas acham que nós somos.
Nós somos aquilo que quando Deus olha para nós, Ele consegue contemplar e enxergar. Ei, meu irmão, as pessoas muitas vezes olham para você, as pessoas muitas vezes te elogiam, estão te aplaudindo, estão enaltecendo o teu nome, estão te colocando em pedestais, mas será que Deus também está fazendo a mesma coisa? Entenda que o maior aplauso que você pode receber não é da população, não é do povo, não é da igreja local. O maior aplauso ele tem que vir dos céus. Nós precisamos ter crédito na mão do Senhor Jesus. Nós precisamos que quando Deus olhe para cada um de nós, Ele verdadeiramente utilize todos os adjetivos que utilizou para qualificar a vida de Jó. Não importa as pessoas dizerem tu és uma bênção, e Deus dizer é tudo fingimento, é tudo maquiagem, é tudo farsa, é tudo máscaras. E quando chegar em casa, elas são totalmente desafiveladas. Lembre, primeiro, ele fala quem ele é. Segundo, ele elogia. Mas depois, nós temos a seção onde ele critica. Sim, há uma crítica em todas as cartas. E qual é a crítica que nós encontramos na carta destinada aos irmãos que estavam em Efésios? Está no versículo 4. Ele diz: vocês deixaram o primeiro amor. Nunca, absolutamente nunca em toda a história do cristianismo, nunca foi tão importante falarmos sobre o amor como nos dias de hoje. O amor é a mãe de todas as virtudes. O amor é a mola mestra, é a ignição central, é o óleo que lubrifica todas essas engrenagens. Indiscutivelmente não podemos abrir a boca e dizermos: eu amo Jesus, eu sou um cristão, eu nasci de novo, Cristo me transformou, se dentro do meu coração eu não tenho amor. É tempo, meus irmãos, de revermos os verdadeiros valores, princípios e sobretudo os pilares que fundamentam a nossa fé em Cristo. Eu não sei como anda, eu não sei como está o teu relacionamento com Deus, eu não sei o que Deus vê quando te sonda, mas é preciso começarmos a entender que sem amor não existe vida cristã. Sem amor não existe imitação de Cristo. Sem amor não existe habitação do Espírito em nossas vidas. O que você tem feito nesse momento de pandemia? Será que você já parou algum momento para pensar que alguém nesta hora está precisando de um pão e não tem para comer? E você com inúmeras coisas em casa, muitas vezes jogando até mesmo na lavagem, desperdiçando. Será que o teu amor está ativo ao ponto de você parar um pouquinho as suas atividades, a sua correria desenfreada, chegar no teu armário, tirar alguns alimentos, fazer uma cesta básica e perguntar: Deus, a quem tu queres que eu entregue? Mas não, nós não estamos nem aí para o que as pessoas estão passando. Afinal de contas, cada um que cuide de si. É tempo de amarmos mais. É tempo de nos preocuparmos mais com o próximo. É tempo de revermos os nossos conceitos. É tempo, meus irmãos, de começarmos a tratar da nossa própria vida. Chegou a hora de dizer: Senhor, me ajuda a amar como o Senhor me ama. Senhor, me ajuda a ser tudo aquilo que Tu queres que eu seja. Senhor, me ajuda a me sensibilizar com o próximo. Me ajuda, Senhor Jesus, a me preocupar com o irmão. Me ajuda, Senhor, para que eu possa, meu Deus, em nome de Jesus, voltar a ter todos aqueles sentimentos que eu tinha quando eu entreguei a minha vida a Ti.
É tempo, meus irmãos, de despertarmos do sono, porque a qualquer momento as trombetas irão soar, a qualquer momento o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Amós capítulo 4, versículo 12, nos diz: prepara-te, ó Israel, prepara-te, ó Israel, prepara-te, ó Israel. E será que nós, com a ausência que temos de amor, estamos preparados para encontrar Jesus? Essa é a crítica. Essa é a crítica que ele tem. Depois nós temos ainda uma outra seção, do versículo 1 ao versículo 7. Nós temos agora a seção onde nós definimos como exortativa. Perceba que ele nos diz no versículo 5: lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Ele se apresenta, ele elogia, ele critica e agora ele exorta. Ele diz: arrepende-te, volta a ser a pessoa que você era. Ei, meu filho, você que está me ouvindo nesse momento, você que está me assistindo através do seu telefone, através do seu televisor, através de qualquer tipo de plataforma virtual, eu quero que você compreenda: Jesus está nos exortando. Chegou a hora de nos arrependermos, chegou a hora de voltarmos a ser aquilo que Ele quer que nós sejamos, chegou a hora de voltarmos a agradar ao Senhor. É tempo de começarmos a resolver todas as pendências com Jesus. É tempo de se converter, é tempo de realmente, permitir que Ele ministre em nossos corações, entregue a chave da sua existência e permita que Ele, sem reservas, faça tudo aquilo que o teu coração precisa nesse momento. Volte a orar como você orava, volte a jejuar como você jejuava, volte a pregar, volte a falar do amor de Jesus. Pare de perder tempo com besteira, com bobagens, com piadinhas, com brincadeiras que não te leva para próximo de Deus e que não edifica, e volte a ser a bênção que Deus quer que você seja. Deus está falando com pessoas nesta noite. Eu não tenho dúvidas de que Deus está ministrando em corações nesse momento. Essa palavra é para você, meu irmão, essa palavra é para você, minha irmã. Chegou a hora onde Jesus está nos dando a oportunidade do arrependimento de todos os nossos pecados. Arrependa-se enquanto há tempo. Agora não é momento de palavras triunfalistas. Agora não é momento de dizer que você vai prosperar, que você vai vencer, que você vai conquistar. Não. Agora é palavra de confrontamento, é palavra de profeta, é palavra que faça você olhar para dentro de si e encontrar a podridão que existe dentro de você. É tempo, meus irmãos, de olharmos para nós e dizermos: eu sou errado, eu sou falho, eu preciso de transformação, e eu quero que essa transformação esteja ativa a partir de agora em minha vida. Primeira sessão foi qual? Jesus se apresentou, a autodesignação. Segunda sessão, a sessão onde nós temos os elogios. Terceira sessão, é a sessão onde nós temos as críticas. Quarta sessão, é a sessão onde nós temos as exortações. E depois, na quinta sessão, é a sessão onde existem as ameaças de Jesus. Como assim, pastor? Claro, você vai perceber que dentro desses 7 versículos do segundo capítulo, nós temos ameaças. Jesus primeiro exorta e diz: arrepende-te, volta, se converte, muda de direção, sai da contramão, para de pegar atalhos. E depois ele vai nos dizer: agora são as ameaças. Perceba que ele nos diz, ainda no versículo 5, a parte B, ele diz o seguinte: e se não, venho a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas.
Olha que coisa interessante e preocupante. Éfeso, meus amados irmãos, ela era localizada na costa oeste da Ásia Menor, ali no Mar Egeu. Ela era uma cidade completamente próspera, era uma cidade exuberante e, acima de tudo, famosa, porque nela estava um dos maiores templos que era tido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, era o templo de Diana. Éfeso era uma cidade portuária, era uma cidade de fácil acesso por terra. E isto era o que fazia e lhe outorgava a possibilidade de ser todo o centro comercial da Ásia. Mas Jesus envia os seus servos, implantam uma igreja ali, e depois de 40 anos, a nova geração, ela agora não tem mais esse amor. Ela agora perdeu esse sentimento que tanto agrada a Jesus. E aí vem a ameaça. E Jesus diz: olha, se vocês não mudarem, se vocês não voltarem, eu irei mover do seu lugar o seu candeeiro. Em outras palavras, sabe o que era que Jesus estava dizendo? Ou vocês voltam a amar, ou vocês voltam a cuidar um do outro, ou vocês voltam a se preocuparem uns com os outros, ou eu mesmo me encarregarei de fechar essa igreja. Olha que coisa séria. A maior função de igreja é exalar o bom perfume de Jesus e manifestar os dons gratuitos do Espírito Santo. Quando a igreja não exerce a sua função, ela deixa de ser igreja. Quando a igreja abandona os seus parâmetros e objetivos, o próprio Cristo abandona aquela comunidade. E você vai perceber, meus irmãos, que essa ameaça ela foi cumprida. A igreja em Éfeso ela foi fechada, foi a ruína, porque eles não ouviram as recomendações e sobretudo as exortações do Senhor. Eu não sei se você está entendendo essa mensagem, mas eu quero que você compreenda, em linhas gerais, que Jesus está dizendo aqui: ou eu e você, ou nós mudamos, ou Ele mesmo vai se encarregar de destruir com a nossa vida. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ou nós voltamos a ter função no corpo de Cristo, ou Ele mesmo se encarrega de cortar e lançar fora. Volte a ser a bênção. Volte a pregar. Volte a evangelizar. Volte a ouvir mensagens que falavam de Jesus. Volte, sabe, a ouvir canções que enalteciam a glória e a soberania desse Deus. Volte a engrandecer ao nome do Senhor. Volte urgentemente para os pés da cruz de Cristo, porque lá é o lugar onde eu e você jamais deveríamos ter saído. Amém, meus irmãos? Perceba que no final, a última sessão dessa carta é o que nós chamamos de promessa. Recapitulando, a primeira sessão é a sessão onde Jesus se apresenta, a autodesignação. A segunda sessão é a sessão dos elogios. A terceira sessão é a sessão das críticas. Depois nós temos a sessão da exortação. Seguindo a sessão das ameaças. E por fim, para finalizarmos de modo panorâmico essa primeira carta, nós temos a sessão da promessa. Acompanhe comigo. Olha o que o versículo nos diz na parte B do 7. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ah, meus irmãos, é tempo de voltarmos os nossos olhos para as Escrituras.
É tempo de dizermos: Senhor, me ajuda a voltar para o caminho que me leva diretamente aos céus. Pavimenta essa rota para que eu possa novamente me encontrar contigo, Jesus. Eu não sei o que você está precisando nesse momento. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei como encontra-se a situação do teu coração. Mas saiba que agora não é momento de se preocupar com outra coisa que não seja o teu relacionamento com Deus. É tempo, meus irmãos, de compreendermos que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse que se não mudarmos, se não ouvirmos as recomendações e exortações, Ele iria vir e iria cumprir as suas ameaças. Então chegou a hora de termos cuidado para não sermos rejeitados pelo Senhor. Pastor, rejeitado pelo Senhor? Sim. Eu quero dizer a você que existe muita gente da igreja que tem fama de que está vivo, mas já está morto. Existe muita gente dentro da igreja que se sobressai como cadáveres ambulantes, espirituais. Pessoas que pensam que ainda têm vitalidade, mas não pulsa nenhum espírito de Deus dentro do seu coração mais. Pessoas insensíveis, pessoas não espirituais, pessoas que discordam de tudo, pessoas que fazem contenda com tudo. Ei, meu irmão, Jesus nos chama ao amor. Ame ao seu irmão, perdoe ao seu irmão. Eu não sei, mas talvez você esteja com problemas com o teu esposo, com a tua esposa, com os teus filhos. Talvez você não fala, sabe, com algum membro da tua família. Talvez você está com seu coração cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ressentimento por alguma coisa que alguém te fez ou por algo que aconteceu. Libera perdão, exerce o amor. Saiba que tudo pode ser resolvido através desse sentimento. Deixa Deus agir no teu coração.